E hoje aqui eu vim falar para você sobre a dieta cetogênica. Quais são os alimentos que afinal você pode e não pode consumir nesse tipo de dieta? Nós já conversamos sobre a dieta cetogênica, onde eu te expliquei o que ela é, para quem que ela é, como ela deve ser feita e até por quanto tempo você pode fazê-la. Se você perdeu esse conteúdo, eu vou deixar aqui para você o link desse vídeo. Corre lá para assistir e depois volta aqui para você entender um pouco mais sobre quais alimentos você deve consumir. Então, a dieta cetogênica, ela é uma dieta feita com a redução a uma quantidade ínfima de carboidrato e o aumento do consumo de gordura e de proteínas. Hoje eu vim aqui explicar para você quais são os alimentos que de fato você deve e não deve incluir nesse tipo de dieta. Lembrando que no início da dieta cetogênica, o corpo ele passa por uma adaptação, onde ele vai ter que aprender a tirar energia, não mais do carboidrato, que é a nossa fonte de energia principal, mas sim através da gordura. Então, nesse começo da dieta cetogênica, é possível que você sinta cansaço, dores de cabeça, fadiga. Se esse sintoma persistir, pare de fazer e consulte um profissional para te ajudar, combinado? Então vamos lá. É importante você entender os alimentos porque você precisa saber quais são os alimentos que você pode comer para fazer o seu corpo entender que ele deve transformar em energia toda a gordurinha que você tem aí sobrando. Esse é o conceito da dieta cetogênica. Então vamos pensar primeiro no primeiro grupo dos elementos, que são as proteínas. Então pensando em proteína, quais são aquelas que você pode recorrer? A sardinha, o salmão, o atum, as carnes gordas, sim, aquela carne com gordurinha aparente, nesse tipo de dieta pode sim fazer o consumo. E também o ovo é uma outra possibilidade no consumo de proteína. E para acompanhar essas proteínas, a gente deve inserir alguns vegetais que também têm baixa concentração de carboidrato na sua composição. Então, por exemplo, a berinjela, o pepino, a acelga, a couve, o brócolis, a alface, a cenoura crua, o espinafre e o aipo. Assim você consegue ter bastante variedade para ir trocando esses vegetais que você vai acompanhar a sua proteína. Além disso, tem algumas sugestões de lanchinhos. Por exemplo, uma fatia de queijo, azeitonas, as avelãs, as nozes e até mesmo o Ramon. O presunto de Parma também pode ser incluído nesse tipo de dieta. E aí, também existe o consumo possível de algumas frutas, porém o número é limitado aí de frutas porque a maioria das frutas tem bastante carboidrato na sua concentração. Então a gente deve se restringir a algumas frutas, que são a framboesa, o mirtilo, o morango, o coco e o abacate também são bem-vindos aí nessa composição de fruta. Mas quando a gente pensa em fruta, fruta apenas. Água de coco, suco de fruta estão completamente excluídos desse tipo de dieta, porque senão você não faz. O objetivo da dieta que é fazer a cetose do organismo, a cessação da maior parte de carboidrato ingerido, combinado? E aí você pode pensar em algumas misturas bem agradáveis. Por exemplo, um creme de leite sem adoçante e sem açúcar, hein? E sem o leite condensado. Com um pouquinho de morango picado é uma ótima opção de lanche. Outra opção também é um leitinho de coco com as raspas de coco ou até mesmo um leite vegetal de amêndoa, por exemplo, batido com abacate. Então são algumas sugestões aí bacanas para você adotar como lanchinhos durante o período da dieta cetogênica. Bom, além disso, é super importante essas três últimas recomendações relacionadas aos alimentos. Primeiro, alimentos industrializados. Eles são praticamente excluídos nesse tipo de dieta, porque a maior parte deles tem carboidrato em sua composição e não é pouco não. Então, chips e coisinhas assim, afins, estão completamente excluídos nesse período da dieta cetogênica. Outro alimento que também deve ser excluído são aqueles alimentos que são comumente ditos como super saudáveis, mas que para esse tipo de dieta não são não. E um trigo, um cuscuz, uma batata doce mesmo com casca. Não, eles são muito ricos em carboidrato, apesar de serem saudáveis, mas para esse enquadramento da dieta cetogênica eles são excluídos e eliminados. E uma outra coisa que muita gente não sabe é que os alimentos que são diet não devem ser incluídos nesse período da dieta também. Apesar deles não terem açúcar na sua composição, a maior parte deles tem um carboidrato acima do permitido para esse tipo de dieta. Bom, eu vou deixar aqui para vocês uma tabelinha com uma construção aqui bem organizada de tudo aquilo que deve ser incluído e não deve ser incluído para você ter sucesso nesse tipo de dieta. Lembra, o objetivo é a cetose.
Não adianta quebrar e dar uma brechinha no final de semana. Nesse tipo de dieta não tem chance para isso. Se você come um carboidrato, um pãozinho que seja, ou até mesmo uma bebida alcoólica, você quebra o período de cetose do corpo e aí você perdeu todo o processo da dieta. Então é muito importante que você seja rigoroso, mantenha firme aí esse processo da dieta cetogênica. Se você optou por escolher esse processo, vai do começo ao fim direitinho e com orgulho. É muito importante você também consultar um profissional, porque é necessário você fazer o cálculo de quanto carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura. Não pode ser aí no olhômetro o que você vai consumir. E também se você vai ter necessidade ou não de fazer suplementação de alguma vitamina e algum mineral. Às vezes você pratica atividade física ou tem alguma condição de saúde específica, então é importante fazer esse cálculo. Então, capricha, vai com afinco no processo que você precisa para perder peso e conte com um profissional da área sempre para te ajudar nesse caminho.